Vamos então pegar as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 26, versículos 57 até o 67, até o 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ok. Pessoal, nós estamos numa série sobre a vida de Jesus. Falamos desde o seu nascimento, falamos dos seus milagres, falamos semana passada, retrasada, de Jesus no Getsêmani. Semana passada nós falamos a questão da traição de Judas, e hoje nós chegamos no julgamento de Jesus. O texto que vocês leram agora comigo aí, é um texto que está relacionado, ponto para trás, Gilson. É um texto que está relacionado ao julgamento judaico. Pessoal, Jesus passou por vários julgamentos, na realidade por 2, o julgamento judaico e o julgamento romano. O julgamento judaico, pessoal, era o julgamento da religião. Os próprios fariseus, os próprios sacerdotes da época, os próprios pessoas que eram representantes da fé, eles foram o primeiro grupo que julgou Jesus. Porque diziam assim: você se diz o Filho de Deus, você se diz que é o Messias, isso é blasfema. E eles não podiam matar Jesus, porque o mandamento diz, estudamos aí o mandamento, não matarás, não podiam matar. Então eles tinham que arrumar uma forma de encaminhar para Roma, para o julgamento romano, mesmo que Roma dominasse Jerusalém, né? Ela dominava várias regiões, domínio romano, e ela tinha domínio na cidade de Jerusalém, e ela, então, podia matar numa cruz uma pessoa. Roma, no caso Pilatos, vocês conhecem a história. Ainda dentro do assunto do julgamento judaico, deixa eu mostrar a você mais um texto, Mateus 27, versículo 1 e 2, olha o que diz aí: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, eu estou em Mateus 27, 1 e 2, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Tá? Então o que você precisa entender, se você já não conhece essa história de cabo a rabo, mas se você ainda talvez está começando agora na fé, o que você tem que entender é que Jesus teve o primeiro julgamento judaico, ou seja, os próprios líderes religiosos estavam tentando encontrar uma forma, nós vimos no versículo aí do capítulo 26, 57 ao 67, eles fazendo uma reunião
e julgando Jesus, falando: vai, diz aí, Jesus, você não diz que é o Cristo? Vai, chamaram testemunhas, né? O que ele disse? Ele disse que é o Cristo. Então você está blasfemando, Jesus. Nós vamos levar você então até Pilatos. E assim Jesus vai até o julgamento romano, né? Representado o próprio Pilatos. Agora veja bem, pessoal, para Roma, o ato de Jesus dizer que era Deus, isso não entrava como um crime. Tinha que ter uma coisa mais séria, uma acusação mais assim, contundente, para que Jesus pudesse ser crucificado. Então Pilatos vai tentar ouvir as testemunhas, ouvir o que está acontecendo naquela situação. Deixa eu mostrar para você aí, então, os judeus acusando Jesus diante de Pilatos. Na realidade, está errado ali, é versículo 11 e 12, tá? 1 e 2, é 11 e 12, do capítulo 27. Confere na sua Bíblia aí, Mateus 27, versículo 11 e 12, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, pessoal, como eu estou dizendo para vocês aqui, Pilatos pergunta: qual é a acusação? Qual é o motivo para mim matar Jesus? Para mim punir a Jesus? Pilatos está perguntando: qual é o motivo? E Pilatos se dirige a Jesus mesmo e fala assim: olha, é isso que estão dizendo de você? Você é o rei dos judeus? E Jesus, pessoal, não abre a boca. Interessante, ele não abre a boca. Jesus não abriu a boca para se defender. Veja o versículo 13 e 14 do capítulo 27. Estou só no capítulo 27, tá? Veja o versículo 13 e 14 da sua Bíblia. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Interessante, pessoal, que Jesus Cristo não respondeu nada. Por várias vezes acontece isso, o silêncio. Quando ele estava na presença do sumo sacerdote da época, o Caifás, diz que ele não falou nada. Quando ele estava na presença de Pilatos, ele também não falou nada, não abriu a boca, ficou em silêncio. Interessante essa questão de Jesus não querer se defender, não querer dizer: não, isso aí é mentira deles. Eu acho que o silêncio de Jesus era assim: olha, pessoal, vocês têm que me mandar para a cruz, me mande logo, essa é a minha missão. Eu até coloquei uma frase no Facebook hoje, dizendo assim, falando do propósito de Jesus. Jesus, interessante, Jesus chamou Judas, que era o próprio diabo, chamou Judas de amigo, e chamou Pedro, que era seu amigo, de diabo. Afaste de mim, Satanás. Interessante isso aí. Por quê? Porque Judas estava levando Jesus para a cruz, e era esse o seu propósito, enquanto Pedro, seu amigo, estava querendo tirar Jesus da cruz, e ele chamou Judas de diabo. Então, gente, é certo que Jesus estava convicto do que o lugar dele era a cruz. Jesus estava certo no Getsêmani, ele chora no Getsêmani, gotas de sangue, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E assim ele levanta-se para a cruz. Mas vamos ver aí as acusações contra Jesus. Olha o versículo 13 da sua Bíblia. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Deixa eu te falar algumas acusações que Jesus recebeu. Por exemplo, como tem 4 evangelhos, eu não vou fazer você ficar andando nos 4, eu escolhi mais Mateus nessa noite, para a gente andar em Mateus, mas tem 4 evangelhos, eu vou citar alguns outros textos. Por exemplo,
Em João 18:30, não precisa abrir, chamam Jesus de malfeitor, acusação primeira, seu malfeitor. Gente, vocês sabem que Jesus não era um malfeitor, Jesus não era uma pessoa que fazia mal a ninguém, uma acusação falsa. Segunda acusação está em Lucas 23, diz assim: e passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César. De maneira nenhuma, Jesus não perverteu a nação e nem proibiu de pagar, tanto que ele falou assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então essa segunda acusação também foi falsa. Lucas 23:14 tem outra acusação, fala assim, apresentaste-me este homem, o Pilatos fala, como agitador do povo. Agitador, terceira acusação, Jesus não era agitador, ao contrário, eu sempre procurando pacificar, ele disse, bem-aventurado os pacificadores, não era um agitador. E a quarta acusação, pessoal, João 19:12, diz assim, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus diziam, se solta este, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles diziam que Jesus queria ser rei, tanto que na cruz tinha uma placa em cima da cabeça de Jesus, dizendo assim, o rei dos judeus. Pessoal, mais uma acusação falsa, porque Jesus Cristo, em nenhum momento quis ser rei, ele não quis ser rei nessa terra, ele deixou bem claro para as pessoas que o reino dele não era deste mundo, ele mandou Pedro abaixar aquela espada, ele mostrou para as pessoas que ele não queria um reino terreno, e que ele não era nenhum perigo para Roma, político, não era, ele não veio com esse propósito, os judeus eles queriam um novo Davi, um novo rei, que pegasse na espada, que levantasse o exército contra Roma, que libertasse o povo, eles queriam isso sim, mas Jesus não se propôs, e até por isso que eles não até aceitaram o seu ministério. Pessoal, voltando para Mateus, versículo 18, Pilatos estava convencido da inocência de Jesus, vamos ver aí, versículo 18, Pilatos, porque sabia que por inveja, diz na sua Bíblia isso, não diz? Inveja, por inveja o tinham entregado. Pessoal, Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes, dos religiosos, como nós falamos, do julgamento judaico. Agora, Pilatos, mesmo sabendo que Jesus Cristo era inocente, ele é aquela pessoa que ela não tem coragem, porque você sabe da história que ele vai dizer assim, eu lavo minhas mãos, eu não quero me envolver com essa situação, não quero me amarrar nessa história. Ele sabia que Jesus era inocente, mas não fez nada para inocentá-lo. Ainda bem por isso, porque a cruz realmente era a sua missão, e Pilatos só fez o que tinha que ser feito. Versículo 23, Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Olha o versículo 23 aí, que Pilatos pergunta para a multidão, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. Então, gente, você pode perceber no texto que Pilatos estava tentando uma forma de inocentar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho de Mateus relata que os judeus levaram até Pilatos, e Pilatos encaminhou para o açoite e crucificação. Esse é o Mateus. Mas o Evangelho de Lucas, escute bem, acrescenta uma parte aí nessa história. Que parte que é essa? Diz que Pilatos tentou encaminhar a causa para Herodes, e Herodes não resolveu e devolveu para Pilatos. É um acréscimo,
É aquela coisa, os evangelhos, eles contam a mesma história, mas com detalhes diferentes. Cada um escreveu o que viu da sua época. Não muda a cruz, não muda o sacrifício. Mateus diz que foi judeu para Pilatos, Pilatos para a cruz. Lucas diz, judeu, Pilatos, Herodes, Pilatos e cruz. Não vai mudar nada. Mas é certo que Pilatos, eu quero dizer o seguinte, que Pilatos tentou de alguma forma passar a decisão para Herodes, dizer assim, olha, eu não estou bem para resolver a situação. Vou encaminhar para você, Herodes, já que você é o governador dessa região que Jesus residia, eu encaminho para você ele, aí você resolve. Mas Herodes diz, olha, eu não quero me meter também, volta para Pilatos, deixa que Pilatos resolva esse problema. E assim Pilatos vai fazer algo, pessoal, agora, que é muito triste, que ele vai jogar Jesus para a multidão, e vai fazer uma proposta para Jesus, para a multidão, escolher entre Jesus ou Barrabás. Deixa eu mostrar para vocês aí o versículo 15 até o 23, diz assim, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado o quê? Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, interessante isso aqui, pessoal, vou repetir o versículo 19, e estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? A multidão, seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Você está percebendo aí, pessoal, como que Pilatos está tentando resolver a situação de não crucificar Jesus, porque ele não via nenhum crime em Jesus, não via um motivo para crucificar Jesus, e dizia à época que todo ano, na Páscoa, eles soltavam uma pessoa, e o Pilatos tem uma ideia, ele falou assim, já sei, eu vou trazer o pior lá, que é o Barrabás. No filme de Jesus, Barrabás tem uma cara de louco assim, né, aqueles caras loucos assim, ele fala, não é esse, e aí traz o Barrabás e fala, não, beleza, agora as pessoas vão matar o Barrabás, tirar da prisão e matar ele e soltar Jesus, mas não é isso que acontece, pessoal, a Bíblia diz, Marcos 15, Marcos, não sei, acho que é Lucas, aqui eu não sei qual que é o texto, referência, se é João, eu não tenho referência aqui, mas diz que Barrabás era um homicida, se eu não me engano é João 15:7, também não é, João 15:7 é o texto da videira, bem, depois eu posso ver a referência, está num dos evangelhos, 15:7, eu não anotei aqui, só anotei 15:7, que chama Barrabás, ou se alguém achar e pode ver para mim, entre os evangelhos aí, capítulo 15:7, o que fala de Barrabás? Eu acho que eu achei aqui, Marcos, confere para mim aí, Marcos 15:7, deixa eu até olhar aqui, Marcos 15:7, olha aqui, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Está aqui então, Marcos 15:7, veja que ele era o quê? Um homicida. A multidão preferiu soltar um homem que tinha cometido um grave pecado, um grave crime, do que soltar Jesus inocente. Pessoal, por último, para a gente concluir, Pilatos então cedeu entregando Jesus
para ser crucificado. Versículo 24 a 26, veja o que diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pessoal, interessante, embora Pilatos ache que Jesus é inocente, ele ainda entrega Jesus para ser crucificado, né? Não assume, lava as mãos. Que gesto mais assim, de fraqueza, de medo, de conveniência, né? Ele lava as mãos e fala: ó, vocês querem assim, assim vai ser, eu não quero me envolver nessa situação. Pai, nós, mais uma vez, agradecemos, meu Deus, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, meditarmos na paixão de Cristo, na traição, no julgamento, na morte, na ressurreição de Jesus. Ajuda-nos a sempre meditar nessas palavras, Pai, que nós não sejamos assim como Pilatos, que não venhamos a lavar as nossas mãos em relação à nossa fé, mas estarmos preparados e decididos para estar do lado de Cristo, cada vez, cada momento da nossa vida. Pai, agradecemos pelo sacrifício de Jesus, porque a cruz era a sua missão, era o seu propósito. Ele não se defendeu, ele não abriu a boca, ele apenas como uma ovelha foi para o matadouro. Agradecemos por esse sacrifício e recebemos pela fé o perdão dos nossos pecados através da cruz de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Graças a Deus.